Fala galera, beleza? Agora aqui para encerrar o dia e concluir mais um adiantamento aí, mais uma parte. No último vídeo, preparando o que seria os pezinhos, já que eu mencionei até então que, eu vou dizer assim, a estrutura de sustentação do conjunto de movimentação, ela vai ser uma espécie de uma caixa. Só que eu tinha a opção de fazer inteiriça ou fazer como eu fiz aqui. Fiz os pezinhos, tal, do jeito que eu queria, no formato que eu queria. E a ligação entre eles, por assim dizer, foi feita com uma travessa. Uma travessa considerável, de 10 centímetros. Beleza? Então, vai receber parafusos aqui. Tá com alguns parafusos só ainda. Porque ainda precisa ser feita alguma coisa aqui. O que eu estava fazendo aqui, agora há pouco que eu acabei de concluir, foi a questão de esquadrejar isso daqui, beleza? Então, do jeito que ela está aqui na mesa, ela está presa aqui por grampo e tal. Se eu tirar esses grampos, ela vai torcer de novo. Por quê? Não tem como manter o esquadro simplesmente com esses dois canos aqui. E a questão também, como eu optei por fazer essa peça aqui, o cano, percebe que aqui não tem jogo nenhum. Não tem jogo nenhum. Até que eu acabei mencionando, eu mencionei anteriormente que eu ia fazer, por exemplo, o furo nessa peça maior que a necessidade do tubo. E depois eu utilizaria uma pecinha que nem essa. Ainda vou utilizar a peça. Mas no primeiro momento ele está travado no próprio pezinho aqui. Esse daqui entrou super justo. Tanto é que foi aquele mesmo esquema. O furo era um pouco mais justo. Eu utilizei esse tubo aqui com um corte desse lado aqui para quê? Para fazer com que ele entrasse forçado. Então, à medida que ia cortando, o tubo ia entrando. E com isso consegue que ele entre super justo. Beleza? Então eu estava trabalhando agora há pouco e concluí na questão do esquadro. Uma vez que esteja no esquadro, beleza, está encostando ali, ó. Percebe que está encostando os dois lados exatamente. Ele vai correr e vai encostar exatamente os dois lados aqui também. Beleza, se estiver fora do esquadro, então, por exemplo, aqui já vai estar encostando e ali pode estar faltando 1 centímetro. Do mesmo modo que na hora que eu voltar para lá, vai estar faltando aqui também. Então, essa era a função. Eu vou deixar isso daqui do jeito que está. O seguinte, é madeira. Então, como ela está tensionada nesse primeiro momento, está tensionada porque eu tive que torcer um pouquinho ele. Então, vai ficar aí um pouquinho de hoje para amanhã. Digamos assim... Como é madeira, a tendência é que ela se adapte mais um pouco a essa nova posição. Do jeito que está aqui, se eu soltar os grampos, ele vai torcer de novo. Porque, como eu disse, só está travado entre essa lateral e aquela lateral simplesmente pelo tubo, não é o suficiente. Aqui ainda vai receber uma lateral aqui, ó, com essa mesma espessura aqui de 10 centímetros, já está com a furação centralizada aqui e ali, vai receber aqui e vai receber lá. E depois ainda eu vou fazer um travamento entre essa e as laterais. Essa e essa lateral, essa e aquela lateral. A lateral de trás, ou a parte de trás com as duas laterais também. Por quê? Para ter a possibilidade de movimentação. Mas, enfim... É uma máquina que seria mais interessante ter uma bancada se quiser fazer a movimentação. Provavelmente eu vou fazer uma bancada bem simplesinha, vai ter que ter mais ou menos as dimensões dessa daqui, mas na hora que tiver tudo funcionando, essa máquina vai ser uma coisa que vai ficar mais quieta do que se movimentando. Mas só vai ser uma bancada com rodízio e tal, porque quem acompanha o canal aí viu que, tipo assim, as bancadas que eu construí, a ideia é que todas sejam móveis, até numa questão de utilização de espaço e tudo mais.
Questão de limpeza, quando você vai fazer limpeza, trabalha com pó, essas coisas suja demais, cara. Então, às vezes você ficar limpando ao redor das bancadas e tal. Não, se tem a possibilidade de movimentação, você tira todas as bancadas para um lado, limpa um lado, coloca tudo para o outro lado e limpa o outro. Então, isso é interessante. Então, por isso ela vai acabar recebendo o que seria uma bancada com rodinhas, que eu tenho bastante por aí. Questão do eixo X, que eu também tinha mencionado, já está resolvido. Que é que eu não conseguia colocar esse conjuntinho aqui, que em função das furações, quando foi feito no primeiro momento, ela não deu acordo com o posicionamento do tubo aqui. Que eu calculei uma margem de tipo assim, uma margem que ele poderia correr, mas nessa parte de baixo não deu certo. Ou eu utilizava só o de baixo, se eu colocasse esses dois aqui, provavelmente eu teria que modificar aqui em cima. Então, para resolver, foi bem simples, eu até mencionei, simplesmente o rasgo que tinha aqui, ó, eu aumentei ele um pouquinho para cima, por isso está sobrando esse espaço aqui para baixo. Então, eu aumentei um pouquinho para cima, já está reguladinho aqui, ó, travado mesmo. É uma coisa que tipo assim, tá até nesse ponto aqui, tá superando as minhas melhores expectativas. Porque lógico, uma coisa caseira é difícil você chegar àquela precisão e tal, mas está superando. Até esse ponto aqui, vamos ver o andamento da coisa. Beleza, daqui para frente então, essa questão de concluir esse travamento, porque aqui, ó, percebe o seguinte, encostou aqui, ó. Só que isso aqui foi calculado, claro. Perceba, esse encosto aqui, ele vai ter que chegar até aqui, ó, até no pezinho aqui, beleza? Então eu vou ter que cortar um pedacinho disso daqui. Mas no primeiro momento eu utilizei isso daqui como minha referência para conseguir igualar os dois lados. Então isso daqui, esse vão aqui, ó, ele está exatamente com 95. Então era mais fácil eu tipo cortar essas duas travessas com 95 e fixar ela aqui, já que está com parafuso, depois eu removo e coloco novamente. Do que, por exemplo, eu ter cortado ela com 90 e ter que ficar tentando ajustar aqui para dar a largura certa. Para que não ficasse, digamos assim, forçando o pórtico, seja para dentro ou para fora. Então eu cortei com 95. Daí eu faço as furações, beleza? Para já ficar tudo demarcado. Desmonto aqui e corto um pedacinho, que é o pedacinho simplesmente a diferença aqui, ó, algo em torno de uns 2 centímetros, beleza? Então isso vai ser mais ou menos quando já tiver tudo montado, que daí eu vou por parte e não afeta em nada a questão do esquadro. Falta isso, falta concluir a peça de junção do carrinho X com o eixo Z. E aí eu acredito que já entra na questão de trabalhar em cima da colocação do nosso fuso, a nossa barra roscada. Então, eu não sei se provavelmente amanhã eu for na cidade. Eu falo na cidade porque, enfim, tem quem usa a expressão na cidade para ir no centro, mas aqui é porque a área é rural mesmo, então, e a cidade também. Eu vou ver se eu encontro porca de junção de barra, que ela é bem mais, digamos assim, mais larga, mais comprida que essa daqui. Então, ao invés de eu utilizar duas dessas aqui, que não é uma má ideia, porque assim, digamos, por mais que eu coloque, eu não sei como que vai ser, eu estou supondo, mas mesmo que seja uma porca maior, por assim dizer, ela pode ter em si uma certa folga. Então, já que todas as roscas dela são uniformes,
as linhas, eu digo assim. E ao ponto que, se por exemplo, eu optar por fazer do jeito que eu estou pensando mesmo, eu posso colocar duas porcas assim, de maneira a fazer o travamento meio que uma tensionando para um lado e uma tensionando para o outro, para eliminar ao máximo esse jogo. Tanto é que eu estava vendo algumas possibilidades e não sei até que ponto isso influencia, mas eu acho que para fazer isso eu teria que inventar um sistema ou alguma coisa assim que a porca fique meio que solta, né? Para que uma mola entre elas tenha alguma efetividade. Se eu colocar a mola entre as duas e travar as duas porcas, não tem efeito nenhum. Então, eu acho que para isso ter uma funcionalidade, deveria ter a mola entre elas e algum sistema que simplesmente segure a porca pelo lado de fora assim. Não pode, tipo, travar elas. Mas é fácil também daí conseguir o jogo nesse travamento externo. Eu tô vendo, aqui seria aquele castanha antifolga que tem aí. Tô dando uma pesquisada para ver se consigo fazer um caseiro para colocar aqui. Mas tá aí. A coisa tá indo e vamos ver, beleza? Então assim que possível eu posto mais uma continuação aí. Provavelmente agora só amanhã mesmo, porque já tá beirando as 9 já. Mas é isso aí. E fica aí aquela ideia. Tá pensando em fazer? Vai fazendo um pouquinho, uma parte hoje, uma parte amanhã. Quando vê, já fez, entendeu? Às vezes ficar planejando muito é complicado. Fica patinando e não vai. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?